interceptávamos a essa linha e descíamos embaixo. Se aqui é 1, cada pedacinho é 0,2, então aqui seria 0,4. Eu não sei por que uma grande parte colocou 0,2. Parece, eu encontrei um gráfico de um aluno, eu imagino que foi isso que erraram, que a leitura fizeram aqui, nesse segundo gráfico. Deu uma confusão, não sei de onde tiraram 0,2, mas esse 0,2 estava errado, tá? Do gráfico seria 0,4. Aqueles que colocaram 0,41, 0,42 ou 0,39, está certo. Deixe como certo, porque pode ser no olho da pessoa, um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. Isso não tem problema. Deixe como certo, tá? Mas se ficou um valor muito distante, como 0,2, não tem como ficar como certo, tá? E daí teníamos que isolar o tempo, e com o tempo nos dava em segundos um número grande, mas transformando em horas, deu 12,3, 12,5, de outros deu 12, exatamente 12, então o valor estava em torno de 12, e este valor do gráfico estava certo, estava ok, porque alguns colocaram o 12, mas estes dados de aqui estavam totalmente diferentes. Aí deu errado, ou seja, coloquei como errado, tá? Porque não pode aparecer o resultado se aqui a leitura foi feita de forma errada, tá? E com o segundo gráfico, tínhamos que calcular e indicar se a superfície estava congelada ou não. Alguns fizeram as contas, alguns acabaram aqui e deixaram lá, não fizeram a segunda parte. Se não fizeram a segunda parte, o exercício está pela metade, vale só metade, que seria 0,8, tá? E no segundo gráfico, tínhamos que entrar com o inverso do Biot e cortar com uma das curvas. Cortávamos com uma das curvas e leíamos a temperatura dimensional. Com esse valor da temperatura dimensional, isolávamos a temperatura da superfície e verificávamos o valor dessa temperatura da superfície, se era maior ou menor a temperatura inicial de congelamento. Comparando isso, ele saiu a uma temperatura menor, então significa que a superfície estava congelada. Se colocou pelo fato que a temperatura é menor, a superfície está congelada, ou a superfície congelou de diferente forma, colocaram, mas deixaram bem claro que a superfície está congelada, deu como certo. Se não, vale só pela metade. Esses serão os gráficos. Nessa parte dos micro-organismos, de vocês pensei que todo mundo ia acertar, e deu confusão. Inclusive, tinha explicado que o valor de esterilização era exatamente este logaritmo de n sobre n sub 0, e muitos não fizeram. Se consideramos que esta metade é o valor de esterilização, tínhamos o valor do tempo, tínhamos o valor de D, e segundo a fórmula da apostila, era igual, menos com menos ia embora, e o resultado deu 6 ciclos. Então, o valor de esterilização é 6, significa que reduzimos em 6 ciclos o número de micro-organismos. Com esse valor, simplesmente tínhamos que isolar o N. Agora, se também encontraram este 6 e botaram diretamente 1,5 esporas, nem esporas, 1,5 N colocaram, e não fizeram um cálculo, porque aqui seguiu um cálculo, pelo menos substituindo os dados, aí abaixou a nota, porque simplesmente apareceu da nada 1,5. Significa que o aluno não sabia de onde calculou esse 1,5 e simplesmente colocou. A questão número 6 era de falso verdadeiro, os dois primeiros eram verdadeiros, praticamente estava igual que o texto, então não tinha como errar, não? O valor de zeta, a definição estava igualzinho do texto. Isso da desidratação, eu tinha explicado, não lembro se estava no texto, mas também estava fácil de compreender, porque o fato de reduzir a quantidade de água faz que o alimento fique estável, então acertaram também uma boa parte. No C, no caso dos produtos congelados, a temperatura de congelamento geralmente usada durante a estocagem inibe totalmente a atividade enzimática, não inibe a atividade enzimática. É por isso que acontece, ainda se você armazena por muito tempo e se não coloca em vácuo e está em contato com oxigênio, continua acontecendo, não dá para eliminar, o alimento não fica inerte, então não se elimina totalmente a atividade enzimática, tá? E o último, que era sobre o resfriamento, evita a multiplicação de micro-organismos cicrófilos.
ele não evita a multiplicação, porque os ciclófilos, eles têm a capacidade de multiplicar-se em baixas temperaturas. Então, aqui, esse também estava falso, por isso, tá? Aqui, na última parte, que tínhamos que explicar, cada questão vale meio ponto. Se responderam e explicaram a parte principal que diferencia, por exemplo, neste caso da acidez oxidativa, era que as reações acontecem pelo oxigênio, só pelo fato de ter nomeado que acontece pelo oxigênio, já ganhou um quarto da questão. Agora, da acidez hidrolítica, precisa de umidade e as moléculas... Aí, o nome escapou. As moléculas das gorduras, elas são quebradas por hidrólise. Então, se fizeram isso, que acontece essa quebra das moléculas, também já ganharam os pontos. Era esse fato que eu queria que tomem atenção, e quando fizeram a apresentação, e dois grupos apresentaram sobre oxidação lipídica, eles ressaltaram isso. Então, não tinha como não errar, não, como não entender essa questão, tá? Agora, bem, durante o resfriamento de carnes, porque é necessário o controle da temperatura e umidade. Este parágrafo, quase igualzinho, estava nos slides. Alguns focaram mais na parte de micro-organismos. Não coloquei como totalmente errado, mas a resposta não estava completa, porque se estaríamos falando, em geral, em todos, como um conjunto, todos os alimentos, sim, aí é para diminuir a quantidade de micro-organismos. Mas, neste caso, nós estamos falando de resfriamento de carnes, era específico das carnes. E o controle desses parâmetros ou dessas variáveis é para evitar a perda de massa, para evitar o encolhimento. E essa frase, assim, inclusive essa descoloração, estava nos slides. Era dar uma leidinha ou fazer com o buscador de palavras e dava para encontrar. E a questão 100, que fala sobre enrijecimento pelo frio, quando uma carcaça rapidamente provoca excessivo... como pode ser minimizado esse processo? Eu expliquei que o que se acostuma fazer nos matadouros é passar um choque elétrico. Se colocaram em algum lugar a explicação do choque elétrico, já ficou como certo. Alguns explicaram que tem processos inclusive colocaram hasta de temperar as carnes. O objetivo, porque se tempera, diminuem o tempo de vida. Não é que pelo fato de temperar vai prolongar. O fato é que a qualidade do meu alimento melhore. Se eu congelo diretamente quando o animal foi abatido, é muito provável, como demora para esfriar a carne e o volume dele é muito grande, possivelmente comece a evoluir o processo de rigor mortis e vai ficar pela metade, e durante o congelamento ele vai ficar rígido, vai ficar escuro, e isso que nós não queremos. Quando se congela a carne bovina, ele tem que ter passado totalmente o rigor mortis, e isso eu expliquei. Isso tinha que ser ressaltado aqui. E na última questão, a diferença, qual é o efeito do congelamento, era simplesmente indicar que para a carne bovina temos que esperar que passe o rigor mortis, e para a carne do peixe é ao contrário. Não podemos esperar, porque se esperamos que passe o rigor mortis na carne de peixe, a qualidade dele cai e o tempo de vida de prateleira diminui. Como é difícil fazer isso, é por isso que a carne de peixe, inclusive, incrementando a isso a composição do alimento, mas é difícil fazer que antes que o rigor mortis comece a acontecer na carne de peixe, é difícil congelar, mas o ideal é congelar antes que aconteça esse processo, tá? Eles ressaltaram isso, ficou como ok, tá? Estava fácil, dava para tirar um 10, isso era a correção, não era grande coisa, olha, colocando a mão, não ia
aqui está assim mais explicado, pero 3, 4 linhas ia ser suficiente para explicar tudo o que se desejava para cada questão, tá? Agora eu vou abrir, não sei se passando diretamente, está mostrando para vocês o Excel? Não. Não, ainda não. Tá, eu vou interromper, vou compartilhar de novo. Professora? Sim. Uma dúvida. Os seminários valia quanto na soma das notas? Aqui está. Olha, agora está mostrando para vocês? Aí vai responder tua questão. Está mostrando para vocês? Conseguem ver ou não? Tá, Agora tá. Tá. Esta primeira parte, média já está no SIGA, isso foi do P1. Agora, para o P2, os 50% foi a prova escrita, os seminários foi 20%, o peso dele, e as atividades 30%. Já a fórmula fazendo assim, este 6 multiplicamos por 0,5, o 8, aqui seria o Agenor, 8,5 multiplicamos por 0,2, a atividade multiplicamos por 0,3 e somamos todo ele. No caso de ele, a média deu 7,1. E no P1, ou na média 1 do SIGA, ele tinha 5,3. 5,3 mais 7,1, ele já passou. Beleza, obrigado. Ele já está livre. Ele já está de férias na minha disciplina. Do que eu fui colocando, mais ou menos, olha, eu fiz uma média sem considerar as atividades, eu fiz a média aqui do lado. E simplesmente selecionei aqueles que ficaram com 5. Por exemplo, o Aristóteles. No P2, ou na média 2 do SIGA, ele vai ganhar 6,2. Mas, como ele tinha uma nota baixa no P1, aí não consegue passar, e ficou com 5,4. Então, ele precisa fazer o P3. Outra pessoa, o Daniel, ele não entregou as atividades, e a média dele, a média 2, deu 5,6. A média 1 deu 4,1, também ele ficou de P3. Dos que não estão, assim, com risco, olha, essas notas que estão nesta... Professora. Pode falar. Meu nome é Wallace. Eu entreguei todas as atividades, porque eu não tenho nota de atividade aí. Wallace, desculpa te cortar. Aqui não tem número, não é certo? Isso. Não tem número, mas significa que eu não fiz a devolutiva e você não recebeu nada ainda, não? Não. Mas mesmo assim, vou devolver aos poucos. Sim, mas, olha, sem considerar as atividades, vamos supor que você zerou nas atividades. Eu sei que não zerou, mas vamos supor que você zerou. Tua nota seria 4,6. E no P1 você tem 6,6. Somando, eu sei, mas acho que você não zerou. Eu vi que é impossível que você tenha zerado. Eu vi que você entregou as atividades. Isso vai aumentar, esta nota não vai diminuir. Em vez de... Pode ficar, se a pessoa não entregou, vai ficar o mesmo valor. Mas se a pessoa entregou, eu sei que você entregou, vai subir. Vai subir, tá? Não se preocupe, se você entregou, mas... olha... Eu tô velhinho, só me mata do coração. Tá, eu vou colocar aqui em amarelo, porque se precisa de alerta, porque está com 5. Mas daqui a pouquinho você vai receber as notas, aí já vai dar para saber. Mas duvido que você tomara, não? Tomara. Professora? Sim? Pode falar. Professora, 5,95 arredonda para baixo? Não, arredonda. Qual, saiu tua nota para baixo? O Rodrigo da Silva Oliveira está 5,9, mas é 5,95, né? Onde? Onde está isso? Aqui? 5,9? Rodrigo da Silva Oliveira. Ricardo Fregonese. Vamos ver, não tem mais? Vamos aumentar aqui. Rodrigo. Não, o Ricardo vai passar. Rodrigo da Silva Oliveira.
Rodrigo da Silva Oliveira. Isso. Rodrigo. 5,9. Não, se fosse de 3 décimas, aí sim. Mas não. Então, mas dá dando 5,95, na verdade. 5,95, o próprio SIGA, ele vai te arredondar. Tá, mas eu tenho que colocar 5,95 lá, viu? Daqui a pouco vocês veem as notas, mas eu vou focar primeiro aqueles que precisam já ficar atentos e preparar-se para o P3. Só para eles. E quem está já de P3 é o Aristóteles, o Daniel, o Giovanni estava corrigindo, dele está pendente. Vamos supor que mais duvido. Estava corrigindo e estava com... vamos supor que tire um 7. Com 7 passaria. Mas não sei. A primeira atividade, o 3 estava corrigindo e estava muito ruim. Estava muito ruim e não sei. Se não sai a nota, vai ficar. Mas está com 5, acho que não. Teria que... A maioria, a 4, quase tirou um 10. Gabaritaram o 4. Então, tomara que ele esteja nesse grupo que gabaritou a atividade 4. Aí ele vai aprovar. Sim? Professora, eu não estou entendendo essa nota que a senhora pôs. Porque se a gente tirou 6 na prova, 8,5 aí, que nem do rapaz. 8,5 e 5 no coisa. Como que a senhora fez a conta? De qual você está falando? Bom, vamos supor o meu. Eu tirei 8, 6 e 8. Você é o Wallace. 9 e 8 no seminário. Tá, você é do Wallace. Isso. Tá. O Wallace, na prova escrita, tirou 6. No seminário, 8. As atividades ainda não coloquei. Não, tá. Mas como que a senhora fez a conta? A prova... A fórmula, aí está. Eu falei, olha, todas as notas é sobre 10. Como todo é sobre 10, não dá para somar 10 assim, diretamente. Tem que multiplicar pelo peso. A prova tem um peso de 50%, até 0,5. O seminário, 2. Esta média 2 é o que vai entrar no SIGA. Esta que vai entrar no SIGA. Essa que vai entrar no SIGA. Tá, eu vi agora. 50%, né? Então seria 3, 20%. A prova é 5 pontos, seminário 2 pontos, atividade 3 pontos. É assim. Ô, professora? Sim. Eu fiz minha conta aqui, refiz, deu 5,96 minha nota. 5,6? Que nome é você? 96. É o Rodrigo. É que aí só tá com uma cada decimal depois da vírgula. Se colocar 2, vai aparecer 6 aí. Sim, mas por isso você não está marcado de amarelo. Ah, tá. Então, tá bom. Por isso você não está de amarelo. Aqui eu tenho que verificar. Tá, beleza. O Wallace dele está com 5, não tinha percebido que estava com, mas ele entregou todos. Vou verificar isso. Que estranho, parece que ia corrigir dele. Corrigir as tuas atividades, Wallace? Eu não vi, professora, a senhora corrigiu, mas... Tá, eu vou verificar. Agora, sobre a prova, alguém tem alguma dúvida? Alguém pode... eu sumei errado. Porque as notas da prova não vão mudar. As notas da prova são estas que vocês receberam como devolutiva. Professora. Sim. As minhas atividades 3 e 4 não estão corrigidas ainda. A senhora vai chegar a corrigir. Vou corrigir hoje. Tá ok. Beleza, valeu. Tá. Aqueles que não tenham dúvida e aqueles que já passaram, porque dá para perceber, não? Se tiraram nota alta na prova, entregaram todas as atividades. Em seminário, ninguém reprovou no seminário.
dá para saber, eu já estou livre. Então, estão livres, que tenham boas férias, e só aqueles que tiveram alguma dúvida, alguma, não sei, algum reclamo, podem ficar. Tá bom? Bom dia, bom dia. Professora, só uma dúvida. Dentro do comentário dos colegas aí, a senhora comentou que a nota que vai entrar no SIGA é essa média 2 ou é a que está do lado? No SIGA vai entrar esta média, 2. E o sistema, ele vai fazer a média. E o sistema, para colocar aprovado ou reprovado, vai fazer este outro, mas este eu não coloco na mão. Não, o único porque que eu vou colocar. No média 2 eu estaria reprovado. Eu tô com 5,3. Isso que eu não tô entendendo direito, entendeu? Está com 5,3 sem contar as atividades. É porque tem um 6,6 do lado ali, isso que eu queria entender o que é esse número do lado aí. Esse 6,6 é esta nota, que ainda está sem as atividades, com a primeira nota, com a primeira média do SIGA, que você está com 8. Mas vamos supor que zerou as atividades, que por preguiça não entregou nenhuma atividade. Mesmo assim, você já passaria. Mas com as atividades, este valor vai aumentar. Ah, tá bom. 6,6 é só a média final, Renan. É porque ela falou que o que vai entrar no SIG é a média 2, isso que me preocupa, mas essa média que vai ficar vai lá... entrar esta coluna que vou alimentar, mas ainda falta a tua nota de atividades. A atividade foi 10, professora. Pode ficar tranquilo, pode colocar aí direto aí. Posso colocar direto? Não. Pode. São poucos. O do Vitor poderia colocar direto. O Vitor que gabarita todo. Mas dos outros... Eu copiei do Vitor, professor, então a minha também é 10. Tá. Tô brincando, não copiei não, professor. Mas acho que todo mundo entendeu. A nota final é essa última coluna aí, então, né, professor? Mas essa última é que faz o sistema. A coluna J, não é? A coluna J é a nota final, somando a 1 com a 2, não é? Sim, mas eu não faço isso. É o sistema que ele faz. Mas faz a média. Faz a média. Os professores só colocam média 1 e média 2. E se o aluno precisa do P3, o P3 é a fórmula do sistema que vai colocar esta outra nota. Mas é média. Essa nota só vai pôr no SIGA hoje ainda, né, professora? Tomara, não? Não, eu vou colocar hoje. Professora, a senhora conseguiu entrar no SIGA hoje? Que eu entrei no SIGA hoje, ele tava dando erro. Não sei se era só pra mim, ou a plataforma tá carregada pra caramba. Aqui está comigo? Vocês estão conseguindo ver? Eu tentei entrar no SIGA hoje, não foi não. Aqui está comigo. É que todos os professores estão entrando. Todos os professores. O meu também deu erro. O meu também deu erro. Eu estou com o SIGA aberto. Não está mostrando para vocês? Para os alunos não está aí. Tá abrindo, eu acho que para não, sei lá, não sobrecarregar o sistema, eles bloquearam o aluno, deixaram só acesso de professor. Eu imagino, porque tem época, que isso vai ser na última semana de junho, inclusive o professor também não consegue entrar. Mas hoje vocês ganham a nota, já que está o meu aberto, vou verificar quanto seria o P3. Aqueles que ficaram de P3, planejar. Epa, travou. Eu acho que sim. Está com problemas mesmo. Só vou verificar os que têm que fazer. O P3. O P3 está agendado para o 22 de junho. Seria a próxima semana. Hoje, sim ou sim, coloco as notas de vocês. E quem ficou de P3 vai ser do mesmo jeito. Tem que verificar a sexta-feira, até meio-dia, se já envia a atividade. E tem um prazo até o próximo dia. Vai ser do mesmo jeito. E é de todo o conteúdo, tá? Aqui da sala, acho que a maioria passou, não? Professora, corrija a minha atividade. Eu estou muito ansioso.
Eu estou com o do Giovanni, acaba do Giovanni e depois passo para você, Wallace, tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Vou ficar aguardando aqui, viu? Tá bom, pode ficar aí, sem problema. Eu O fone de ouvido está com problema, mas tá próprio.
de fato em metralhadoras. Por 6 votos a favor e 3 contra, a Corte decidiu que a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, a ATF, excedeu sua competência em 2018 ao reclassificar os bump stocks como metralhadoras, proibidas por uma lei de 1934 durante a era da Lei Seca. Baseando-se em uma lei de 1934, adotada muito antes da invenção deste dispositivo, o juiz Clarence Thomas escreveu em nome da maioria: consideramos que um fuzil semiautomático equipado com um bump stock não é uma metralhadora, porque não pode disparar mais de um tiro com apenas apertar o gatilho. O pano de fundo deste caso é um massacre cometido em Las Vegas em 1º de outubro de 2017, o pior na história moderna dos Estados Unidos, com um saldo de 58 mortos e mais de 500 feridos. A maioria dos 22 fuzis do autor deste massacre estava equipada com essas coronhas removíveis, que permitiram disparar a uma velocidade de até 9 balas por segundo. Após a tragédia, a ATF reconsiderou sua posição sobre estes dispositivos. Em fevereiro de 2018, poucos dias após um massacre em uma escola na Flórida, no qual 17 pessoas morreram, a administração do então presidente republicano Donald Trump se comprometeu a proibir os bump stocks. Em dezembro do mesmo ano, a ATF anunciou que os consideraria como metralhadoras e ordenou que quem possuísse os equipamentos deveria destruí-los ou entregá-los às autoridades em um prazo de 90 dias.